Nunca queira doutrinar os de fora sem doutrinar os de dentro. Toda a palavra de Deus aponta para a nossa casa, para o nosso lar. E se nós não temos autoridade, amor, se nós não temos paciência, se nós não temos doutrina, se nós não temos os mandamentos de Deus dentro do nosso lar, nós não temos capacidade de cobrar ou de exigir um posicionamento dos de fora. Muitas lideranças gostam, têm este prazer de achar que são autoridades máximas, exortando todo mundo, mas esquece que o lar está em completa desarmonia e desordem. Primeiro é dentro para depois fora. O evangelho começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós jamais podemos inverter os verdadeiros valores do evangelho. Primeiro nós temos que nos amar e amar os de dentro, e então teremos capacidade de amar os de fora. As pessoas, elas têm prazer por amar os de fora e não conseguem amar os de dentro. Tem prazer em querer ensinar os de fora, mas não consegue ensinar os de dentro. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo que se alguém não cuida dos seus, não zela pelos seus, se a sua casa não é modelo, não é exemplo, ele não tem autoridade, não pode cuidar da igreja de Deus. E este aqui é o maior problema que nós enfrentamos hoje nas igrejas brasileiras e, se não falar, por algumas igrejas pelo mundo afora. Pessoas que não conseguem ser líderes verdadeiros. Eu não estou falando arrogantes, eu não estou falando daquele líder que é espancador, aquele líder que tudo tem que ser abaixo de gritaria, de ameaças, não. É uma liderança segundo o modelo de Jesus Cristo. Dentro do lar, se não existe os mandamentos de Deus, se não existe esse vínculo com o Espírito Santo, não adianta tentar fazer com que as outras pessoas elas se submetam ou se sujeitem ao que você ensina. É a mesma coisa que ter uma vida de oração baseado na hipocrisia. Pessoas que oram somente dentro dos templos, mas a sua casa, que de fato precisa de oração, ela não ora. Pessoas que fazem campanhas, propósitos de jejum longos nas denominações, mas a sua casa, que precisa de jejum, ela não jejua. Pessoas que precisam estudar, meditar na palavra de Deus, elas fazem isso nos cultos, mas na sua casa elas não têm esta norma, esta regra de estudar e meditar na palavra de Deus. Tudo começa dentro para se expandir para fora. Não sejamos hipócritas querendo demonstrar para os outros algo que lá dentro nós não somos e não praticamos. Pega esse conselho. Primeiro é dentro para depois fora. O evangelho não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Então não se exige da pessoa que chegue nos cultos ou que chegue numa igreja e abandone tudo de uma forma artificial, que mude de roupa, que corte cabelo direitinho, que pare com isso, não. A primeira coisa é deixar Deus trabalhar lá dentro. E depois que Deus trabalhar e implantar o seu verdadeiro amor, automaticamente essa pessoa vai decidir por si só que ela tem que deixar algumas coisas para continuar amando o nosso Deus. Essas são verdades duras, mas são verdades da palavra.